Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Então levanta a mãozinha assim, diga: Espírito Santo, fala comigo. Usa o meu pastor para ministrar a palavra do Senhor sobre a minha vida. Coloca os anjos ao redor do altar, ao redor da igreja, e que haja liberdade para que a sua palavra seja ministrada em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre, o tema é descanse em Jesus. Descanse em Jesus. Eu mandei uma chamada, falando: olha, você está cansado da vida, está cansado das lutas, está cansado, Vem para a igreja, porque Deus tem uma palavra, Essa semana eu recebi um versículo do irmão José Antônio, e ele falou: pastor, me explica esse negócio, Daí eu falei: pronto, vamos explicar no culto, amém? De repente todo mundo tem essa dúvida, e nós vamos falar disso hoje, sobre descansar em Jesus. Lucas 10, 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Queridos, o texto que lemos fala de uma família que desfrutava de um nível de relacionamento com Jesus que poucos desfrutaram. Muitas multidões iam até Jesus para ouvir a palavra que ele pregava e para receber dos milagres, Até ir receber dos milagres, eu acredito que qualquer um que precisa vai. Muitos foram chamados para ser discípulos, para dar continuidade ao ministério de Jesus, representar ele, aqui nesse plano. Mas essa família, Marcelo, no meio de tanta gente, a Bíblia classifica essa família como amigos de Jesus. Ser discípulo é bom, mas ser amigo é melhor. Nós tínhamos essa conversa ali na porta antes do culto. Eles tinham amizade de Jesus. E Jesus amava eles, amava o Lázaro, amava a Marta, a Maria. Jesus aparecia na casa deles. Olha que legal. Pensa, tem gente que fica feliz quando o pastor vai. Agora pensa, Jesus, em pessoa, indo lá na casa da Marta. Marta, vim te ver. Vamos trazer para o nosso contexto? Se fosse na nossa região, na nossa época, Jesus ia falar: Marta, eu vim tomar um? É café, viu? Cafezinho. Eles tinham esse relacionamento. E Jesus aqui no texto estava lá na casa da Marta. A Maria senta aos pés de Jesus, porque isso não acontecia todo dia. Não é toda hora que tem culto, é toda hora que tem culto? Não. É todo dia que você está na igreja? Não. Então, só que Jesus estava ali, Jesus estava ministrando a vida deles. E a Maria, ela então senta e fica ali descansando nos pés de Jesus, ouvindo. A Marta estava ansiosa. Ela enfrentava o mal da nossa geração, da ansiedade, da preocupação, No nosso tempo, há um índice muito grande de jovens com depressão, com crises de ansiedade, jovens ainda. Muitos deles não sabem nem o que é um boleto ainda, e já tem crise de ansiedade. Imagina quando chegar o boleto. Sangue de Jesus tem poder, A Marta já tinha isso, essa ansiedade, trabalho. Sabe aquele irmão que fala: o meu sobrenome é trabalho, pastor, porque eu tenho que trabalhar. Era a Marta.
E o problema de uma pessoa que só trabalha, é que quando ele passa aqui na frente e vê esse povo aqui adorando, eles pensam o quê? Não tem o que fazer. Estão tudo desocupado, eles não têm o que fazer. Porque a Marta olhou e falou: ô Jesus, né? Está na minha casa, beleza? Eu estou com um monte de coisa para fazer e a minha irmã está sentada aí, você não vai falar nada? Fala para ela me ajudar, Jesus. Ó, colocando Jesus no meio da treta da família. Tudo bom, irmão, boa irmã, de vez em quando tem só uma faísca, né? E a Marta está ali, ó, querendo ajuda para o trabalho. Só que, sabe qual é a questão do trabalho, querido? O trabalho, nesse plano, sempre vai existir. Tem gente que às vezes deixa de vir no culto para ficar limpando a casa. No outro dia, tua casa vai ter que limpar de novo. Deixa de vir no culto para lavar louça. No outro dia vai ter louça de novo, querido. Sabe, é um ciclo vicioso, né? Sempre vai ter casa para limpar, roupa para lavar, né? Louça para lavar. Está entendendo? Sempre vai ter algo para você fazer. Jesus falou para Marta: Marta, você está preocupado com muita coisa, só uma era necessária. Só uma. E a sua irmã escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque a Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, descansando aos pés de Cristo. O nosso problema é que a gente vive a vida como que se tudo dependesse de nós. E daí você se acha o grandão, né? O poderoso. E se esquece que quando você nasceu o mundo já existia. Quando você morreu o mundo vai continuar existindo. A empresa que você trabalha, de repente existia antes de você, e quando você sair, de repente ela até cresce. Corre esse risco. Ah não, a igreja não acontece sem mim. Irmão, a igreja não acontece sem Jesus, sem nós. Se for comigo ela vai, se sem mim ela vai. E de repente aquilo que eu disse ainda é perigoso e melhor. Está entendendo? Então eu tenho que entender que não está tudo sobre mim. Que sabe, eu preciso ter a fé suficiente para descansar em Jesus, para tirar a mão do serviço e ter tempo para Deus. Tem gente que não tem tempo para cultuar. E daí ele fala: não, mas Deus sabe, pastor. Deus sabe o quê? Que a pessoa está correndo a vida inteira e depois que morrer vai ter que um religioso lá falar que foi para o céu. Será? Eu já disse isso aqui. Tem gente que eu vou questionar se eu vou fazer o velório ou não. Porque fala que é daqui, mas nunca aparece. O dia que morrer vai falar: era lá da igreja, o pastor nem foi. Ó. Está entendendo? Querido, você tem que ter tempo para Deus. Quando o homem trabalha, ele simplesmente trabalha. Quando o homem ora a Deus, trabalha. A Maria não estava perdendo, ela estava ganhando. Por quê? Porque ela deixou o serviço para ter um tempo de qualidade com Jesus, para descansar aos pés de Jesus. E o Senhor nos convida a essa realidade. Sabe, tem coisa que você tenta mudar e você não vai conseguir. Você não consegue mudar o teu marido, você não consegue mudar a tua esposa, você não consegue mudar teu filho, tua filha. Você só se desgasta. E a palavra diz: não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Quando eu tiro a mão, eu deixo Deus trabalhar. Quando eu tiro a mão, eu deixo Deus fazer o que eu não posso fazer. Só que o nosso problema é que a gente fala: Deus está na tua mão, mas depois a gente está lá tentando resolver. A gente coloca o filho na mão de Deus, daqui a pouco a gente está lá, né, dando lição de moral no filho. Deixa Deus fazer. Se ele tiver que pegar como um vaso que estava na mão do oleiro, quebrou, estragou, quebrar tudo de novo, fazer outro vaso, deixa Deus fazer. Só que daí a gente atrapalha Deus quando a gente põe a mão. A gente precisa confiar no Senhor. Quando você está dentro de um carro que você confia em quem está dirigindo, você até dorme. É assim ou não é? É assim ou não é? Eu vi um vídeo na internet bem legal. Família toda dormindo, né? Lá, os filhos dormindo atrás, a mulher do lado, assim, olhando, o homem dirigindo com sono. Acho que a mulher, ela deu a ideia para o homem: deixa que eu dirijo. Encostou o carro, só mostrou depois, Rafael. A mulher dirigindo, toda a família assim, ó, acordada, os filhos, tudo com medo.
Porque quando você não confia, você não descansa. Você não dorme. Agora, qual que é o problema? Nós estamos falando sobre Deus, sobre Jesus. E eu preciso acreditar nele o suficiente para tirar a mão, para ter tempo para ele, para descansar nele. Está entendendo? Você inventar trabalho para a hora do culto, querido, você está comprometendo o processo, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você está tentando vencer sem Deus. Eu tive uma ideia uma vez. E quem não tiver pecado aqui, tira a primeira pedra. Estava trabalhando. E daí, estava naquela febre da... Sem dinheiro, te levam lá e te faz a cabeça. Você não tem dinheiro, olha, mas você não pode pensar assim. São 2.000 e poucos reais que você vai investir. Tá bom? Você vai investir, você vai ter tanto de retorno. Corta isso depois, hein? E daí, eles falam tão bem. Daí o Cássio, sem orar, pronto, eu já estou trabalhando, mas eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu vou entrar nesse negócio aí. E já, né, não sei que cartão de quem que eu usei. Da Alessandra, já paguei já, hein? Não paguei. E daí, o Cássio que estava com um problema, criou um problema maior. Você não acha que às vezes você faz isso para a sua vida, não? Você já não tem tempo e você fica inventando coisa sem perguntar para Deus? Sem pedir direção e você só vai perder tempo, ter prejuízo e depois se arrepender? Querido, ora antes e pede direção. Está entendendo? Fala, Deus, né? Me guia, me direciona, me conduz, né? Jesus disse, só uma coisa é necessária. Maria descansou aos pés de Jesus. O Salmo 127, 1 e 2 diz, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam o seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Em uma outra versão, só para você ficar calibrado mesmo, em uma outra versão, enquanto eles estão dormindo. Aleluia. Ele fala, se Deus não edificar, você vai edificar em vão. Quantos trabalhos nós fizemos que nós não chegamos a lugar nenhum? Se Deus não guardar, envolve vigia, sentinela. Você fica querendo guardar, ficar de olho ali. Querido, quem tem que te guardar e proteger é Deus. Para isso você tem que se voltar para Ele. Eu vou guardar meu casamento, eu vou guardar. Você não consegue, viu? Ainda mais nos nossos dias, com a internet, com todas essas porcarias que estão oferecendo. Ou você confia que Deus guarda, ou você não vai dar conta. Vai ser em vão comer o pão de dores e dormir tarde. Acorda 5 horas, vai dormir 1 hora e não vai chegar a lugar nenhum. Porque o salmista diz, essas pessoas não vão alcançar os bens que o Eterno concede àqueles que o amam, enquanto dormem. Quando eu confio em Deus, quando eu descanso no Senhor, até quando eu estou dormindo, Ele está trabalhando por mim. Ele está agindo em meu favor. Desde a antiguidade não se viu e não se ouviu de um outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quem crê, dá glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Jesus quer nos dar descanso. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Olha que convite bom. Jesus falando, Cássio, vem em mim, porque você vai encontrar descanso. Está cansado de lutar, está cansado de guerrear, está cansado de tentar resolver coisas que você não consegue, vem porque eu vou te dar descanso. Jesus, querido, em Jesus nós temos descanso. Está entendendo? E nós temos paz, nós temos uma alegria que vem dEle.
Por isso que você tem que ter tempo para Deus, tempo para cultuar, tempo para fazer o seu devocional, tempo para orar quando você vai sair da tua casa para ir trabalhar. Você precisa ter na sua agenda um tempo para Deus, para Jesus. Você precisa vir até Cristo. Vem. Esse tempo aqui é para Ele, amém? Você já entendeu isso? É dele. Não é para outra coisa, não é para você ficar mexendo no celular, não é para você pagar boleto, não é para nada disso. Esquece tudo isso e tem o seu tempo com Ele. Esses dias atrás, meu primo pagou para mim um evento em Londrina, para homens. Quando ele me convidou, eu fiquei meio assim, vou, não vou? Eu falei, eu vou. O problema é que eu falei, vou para uma pessoa que é bem chata, sabe? Quando foi na quinta-feira, eu estava lá querendo falar para ele, acho que não vai dar. Ele falou assim, pode parar porque eu já paguei e você vai vir. Eu falei, então eu vou. Mas sabe qual que é o problema? A gente gasta por um monte de coisa, mas quando é para o reino de Deus, a gente quer economizar. Daí vem aqueles pensamentos, né? Sabe aqueles anjinhos? Tem um anjinho de um lado e um coisinha do outro, né? Você não está podendo gastar. Você vai lá em Londrina, você vai gastar quase R$200. Tem certeza que você vai? Hã? Mas nós gastamos com um monte de coisa aí que dá para deixar. Quando ele me intimou, eu falei, eu vou então. Eu vou, falei que vou, eu vou. Estou brincando. Fiquei 2 dias lá, sentadinho, igual você está aí. Tendo tempo para Jesus. Recebendo, ouvindo ministrantes, pessoas de longe, que aquela igreja investiu alto para trazer pessoas, sabe? Para ministrar as nossas vidas. Querido, você tem que ter tempo, a gente tem que valorizar isso. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Está entendendo? Valoriza esse tempo que você está tendo aqui. De manhã é 1 hora, 1 hora e 5 minutos, né? Tem gente que acha que é muito, diga misericórdia. Passa horas na frente da televisão e não é muito, né? 1 hora, 1 hora e meia de culto, fica quase possesso, né? Não é hora por libertação também, né, presbítero? Põe a mão na cabeça e manda sair. Mas queridão, é 1 hora, 1 hora e meia, mas 1 hora com Jesus. E em Jesus nós temos descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Aleluia. O Senhor tem algo leve para nós. Você fica arrastando corrente se você quiser, mas se você aprender a ter tempo para Deus, descansar em Jesus, vai ser leve. Eu já disse aqui que quando eu trabalhava de promotor para a Coca-Cola, tinha dia que eu saía cedo porque eu queria ir embora cedo e não fazia o meu devocional. Sempre pegava um violãozinho, ia para a sala de casa, adorava, orava para ir trabalhar. No dia que eu queria vir embora mais cedo, eu não fazia o devocional. E eu ia mais cedo, Aguinaldo. E daí o trabalho não rendia. Já aconteceu isso com você? Faz e não termina? Né? Começa a limpar a casa, passa o dia, não termina? Começa a lavar roupa, parece que está criando roupa. E não rendia. Só que o dia que eu fazia o meu devocional, antes de ir, chegava lá, o meu trabalho muitas vezes já estava pronto. Estava feito. Querido, o Senhor tem algo leve para nós, você crê? Leve. Eu só preciso ter esse entendimento de descansar nele. Há um lugar de descanso, Hebreus 4, verso 1, que foi o texto que o José Antônio me mandou, e agora eu quero a tua atenção mais ainda. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Olha o que o escritor está falando. Nós recebemos uma promessa de entrar no descanso, né? Entrar no descanso de Deus. Alguns falharam. Alguns não conseguiram entrar nesse descanso. Não porque Deus não quisesse, mas essas pessoas falharam por quê? Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Olha que triste. Num ambiente, tem gente que pega e recebe, e tem gente que não recebe. A mensagem que ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram.
Quando você está recebendo a palavra, você tem que adicionar a fé. Crer na palavra, entender que não é do Cássio, é a palavra de Deus para a sua vida. Se Jesus está falando, vinde a mim os que estão cansados, eu vou dar descanso, você precisa adicionar fé e crer. Jesus tem descanso para a minha alma. Porque se você não crê, essa palavra fica infrutífera na sua vida. E você vai continuar estressado, ansioso. Porquanto somos nós os que temos crido que entramos no descanso. Só desfruta desse descanso quem acredita. Vamos voltar àquela linha de raciocínio do carro. Jesus está dirigindo. Eu creio em Jesus, eu consigo dormir. Porque Ele me protege, porque Ele me guia, porque Ele me leva. Só que quando eu não acredito em Jesus, quando eu não creio nele, eu não consigo dormir. Eu não consigo descansar, eu fico ali, Jesus, que nem as esposas, né? Aqui não acontece. Ó, o quebra-mola, ó, o buraco. Jesus, a esquina. Jesus, está vindo um caminhão lá. Porque não acredita, porque não confia. Outro dia a Alessandra falou, olha o quebra-mola, mas já estava em cima. Aí não dá, né? Mas quando você confia, querido, você entra no descanso. Decida confiar em Deus. Decida acreditar em Deus. Não é em homem, não é numa religião, é na palavra de Deus para a sua vida. Decida acreditar nessa proposta de descanso e falar, Deus, então tira toda a ansiedade da minha vida, tira esse estresse da minha vida, tira toda a preocupação e me dá da tua paz. Eu quero entrar nesse descanso. Resolva acreditar, nós os que temos crido que entramos no descanso, conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia, nestes termos, no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. Deus descansou, irmão. Você acha que Deus estava cansado? Alguém acha que depois que Deus criou todas as coisas, se cansou? Por que ele descansou? Porque ele terminou. A obra estava pronta, então daí no sétimo dia ele descansa para deixar um exemplo para nós. Se você não descansar, não aprender a descansar, olha para mim agora. Você não vai conseguir dar o seu melhor. Você não vai conseguir fluir, da melhor forma na sua vida. O seu físico vai sentir. Daqui a pouco você está correndo para o médico e não é problema, não é outra coisa senão estresse, é um acúmulo de cansaço. Porque se até um carro tem que desligar para descansar, imagina você e eu. Entra no descanso. Deus descansou. Sabe? Tira, não, hoje eu não vou tratar de problema, hoje eu vou ter um tempo de qualidade. Está entendendo? Hoje eu vou ter um tempo de lazer. Sexta-feira nós vamos ter um tempo de lazer, eu e a Alessandra. E o Vini pegou a gente no laço. Não pescamos nada. Quer dizer, a Alessandra pegou um peixe. Mas irmão, pensa num lugar que a internet não funcionava. Que eu não fiquei cuidando de nada e nem preocupado com nada. E que eu pude descansar. Pastor, mas e a vida? A vida continua, querido. As coisas podem nos esperar. Deus no sétimo dia descansou. E não vem com essa de sábado aqui também não, porque Jesus diz que ele se apresentou e as pessoas, ele curando lá, e as pessoas falando assim, mas ele está curando no sábado. Jesus falou, está aqui um que é maior que o sábado. Qual que é a ideia do sábado? Descansar. Qual que é a ideia do sábado? As pessoas ter tempo para Deus. Porque se Deus não determinasse isso, as pessoas iam ficar trabalhando e não teriam tempo para Deus. Você sabia que havia uma ordem que o povo de Israel tinha que deixar até a terra descansar? Hoje, né, o pessoal que trabalha na agricultura, ele acaba de colher, já está preparando e plantando de novo. E por isso, tanto veneno,
tantos produtos que nos fazem mal. Mas se você olhar para a Bíblia, eles tinham que deixar a terra um ano inteiro descansando. Aprenda a descansar. Aprenda a confiar em Deus. Você fica preocupado demais, você está num balanço. Você não dorme, você não come, você perde o momento. E não resolve o seu problema. E Deus está nos chamando, olha, entra no meu descanso. Os que creem entram no descanso. Os que creem conseguem ter paz. Os que creem conseguem descansar em Deus. Tem gente que olha para nós e acha que nós não temos situações. Não, eles se movem porque é fácil, tudo é fácil. Não, querido, só Deus sabe dos desafios. Mas nós aprendemos a confiar em Deus, a crer naquele que fez a promessa, naquele que nos chamou, naquele que começou a boa obra em nós. Aleluia. E novamente no texto citado há pouco, confirma: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles em quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina a Deus uma nova oportunidade, e a chama de hoje. Uma nova oportunidade para nós, de sair deste culto confiando, descansando, com paz no coração. Amanhã, pastor, eu tenho situações, mas eu vou dormir hoje, eu vou descansar hoje, porque Jesus disse: passa para cada dia o seu mal. E amanhã Deus vai me dar uma saída, uma porta, uma provisão, uma resposta, uma estratégia. Nós estávamos com o desafio do vidro, e eu não sabia como fazer. 55 mil, falei: Deus, da onde nós vamos tirar esse dinheiro? Da onde? Da onde, Deus? Se eu vender pizza, vai demorar. Se eu fizer, vai demorar. Daí eu falava: Mateus, de repente a gente está se preocupando antes da hora, vamos esperar. Na hora que chegar, Deus vai dar uma estratégia. Deus vai dar uma saída. Deus vai mandar uma provisão, não sei, Deus vai fazer alguma coisa. Porque não é nosso, é de Deus. A casa é dele, não é minha, é dele. E quando chegou agora, Deus moveu, o pessoal da empresa entrou em contato, apresentou uma possibilidade, e nós negociamos com eles. Querido, ou nós aprendemos a descansar em Deus, ou nós não vamos viver o que Deus tem para nós. Ou nós aprendemos a confiar e entender: hoje é a oportunidade de descansar, de entrar no descanso. Ou nós vamos viver frustrado aí, e isso vai entristecer o coração de Deus, porque a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A moeda do crente, do cristão, é a fé. A nossa moeda não é o cartão de crédito, não é o cheque, sabe, não é o dinheiro. A nossa moeda é a fé, e a nossa fé move os céus em nosso favor. Deus nos dá uma oportunidade que se chama hoje. Vamos entrar nesse descanso. Porque se Josué, voltando aqui, ao declarar muito tempo depois por intermédio de Davi, conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras. Olha que maravilhoso. Quando eu consigo acessar esse lugar de descanso, eu descanso das minhas obras. Não são mais as minhas obras, mas as obras do Senhor em meu favor. Aleluia. Como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Parece contraditório, né? Está falando descanso, descanso, e agora fala para se esforçar. Querida, é muito fácil ficar preocupado, Marcelo. Preocupado, ansioso. Então Deus fala: se esforça para descansar, para entrar no descanso. Se empenha, sabe? Determina: eu vou entrar nesse descanso, eu vou acreditar em Deus. Eu vou tirar minha mão e vou deixar Deus trabalhar em meu favor.
Eu vou me empenhar, eu vou me alimentar da palavra de Deus a ponto de crer, de confiar, de andar sobre as águas e descansar no Senhor. Amém, pessoal? Daí ele termina: para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui ele fala daqueles que não conseguiram entrar no descanso. Eu não sei você, querido, mas eu aceito o convite de Deus nessa noite, de entrar no descanso, de confiar nele, de tirar a mão, de às vezes desligar o celular e poder falar: não, Deus, é o Senhor que vai fazer. Deus, esse dia é minha folga, eu vou ter um tempo de qualidade, tudo que tiver que resolver, depois o Senhor vai me dar uma saída, o Senhor vai mover em meu favor. Mas eu não vou ser escravo do trabalho, eu não vou idolatrar o trabalho, eu não vou viver como se tudo dependesse de mim, porque eu tenho um Deus que trabalha por mim. Você consegue receber essa palavra nessa noite? Se essa palavra é para a tua vida, levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida. Que o Espírito Santo me ajude a entrar no teu descanso e descansar das minhas obras e confiar nas tuas obras, Senhor, em nome de Jesus. Diga: Senhor, tira da minha vida toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, tira todo pensamento equivocado que me tira a paz e me dá da tua paz, da tua alegria, da tua proteção, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.